Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma entrevista com o psiquiatra Jorge Mota sobre eletroconvulsivoterapia. Quando gravamos em maio de 2021, discutimos algumas das questões que viriam a resultar nas atuais propostas que constam da revisão da Lei de Saúde Mental de 1998, que dará origem a uma nova legislação. Esta foi aprovada na Generalidade no Parlamento em outubro de 2022, tendo descido à Comissão de Saúde para discussão na especialidade. Nessa proposta de lei, propõe-se que possa haver recurso à eletroconvulsivoterapia ou estimulação magnética transcraniana para utentes em tratamento involuntário nos casos, e apenas nesses, em que, e cito, estas técnicas sejam medicamente indicadas, se revelem a melhor alternativa terapêutica e a prescrição seja confirmada por 2 médicos psiquiatras, além do médico prescritor. A proposta de lei introduz ainda o direito de o doente deixar pronta uma diretiva antecipada de vontade, onde elenca os procedimentos que consente receber e os que proíbe, e pode eleger uma pessoa de confiança que garanta os seus direitos quando este não está capaz de consentir. Dito isto, fica com a entrevista. Boa tarde, eu sou o Dr. Jorge Mota, sou o médico psiquiatra do Hospital Magalhães Lemos, com experiência na área da eletroconvulsivoterapia. Posso lhe perguntar o que é hoje a eletroconvulsivoterapia? A eletroconvulsivoterapia hoje é algo muito diferente daquilo que as pessoas pensavam. A eletroconvulsivoterapia surge como um mero estímulo elétrico dado a nível cerebral sem saber como é que funcionava. Era uma mera transformação da corrente que saía de qualquer tipo de tomada. Chegou a ser feita às vezes de uma forma um bocadinho abusiva e sem conhecimento dos procedimentos corretos. Hoje em dia, sobretudo desde mais ou menos 2003, a eletroconvulsivoterapia mudou bastante porque as máquinas de eletroconvulsivoterapia mais modernas dão um tipo de estímulo elétrico que até certo ponto imita o tipo de estímulo que é utilizado pelo cérebro, e que consegue... O próprio tipo de máquina, apesar desse tipo de estímulo já era utilizado em máquinas antigas, esta máquina consegue neutralizar algumas variáveis que eram anteriormente incontroláveis, relacionadas com a própria resistência da cabeça do doente, que podiam interferir na quantidade e na qualidade do estímulo. Estas máquinas conseguem neutralizar isso e conseguem administrar o estímulo exatamente como o médico pretende, portanto com a quantidade e a qualidade que é decidida. Isso vem aumentar, obviamente, a eficácia do tratamento e vem também aumentar a segurança. Contudo, a máquina não é uma máquina milagrosa, obviamente. Estas vantagens só podem ser aproveitadas se, numa unidade de eletroconvulsivoterapia, nós aplicarmos os procedimentos corretos para aproveitar ao máximo essas capacidades da máquina. Infelizmente, quando a eletroconvulsivoterapia começou a ter este sucesso aqui em Portugal, pelo menos com estas máquinas, mais por volta de 2010, outras instituições que também trabalhavam nesta área compravam as máquinas, pensavam que as máquinas iriam fazer o trabalho sozinhas, aplicaram as máquinas com as especificações incorretas e vinham muitas vezes para a nossa unidade utentes tratados noutros hospitais exatamente com a mesma máquina ou com modelos semelhantes da máquina, e que diziam ou que se sentiram mal com o tratamento ou que o tratamento não tinha sido eficaz. E aqui as pessoas diziam maravilhas do nosso tratamento. A máquina era a mesma, a única coisa que diferia realmente era a experiência no procedimento a aplicar no tratamento. Porque a técnica está aqui muito envolvida em medos, mitos, uma certa má fama muito associada a filmes e a determinadas coisas que se produziram já há alguns anos. Mas acho que ainda há esta... dentro da própria classe psiquiátrica, algum desconhecimento de como aplicar ou das melhores práticas relativamente à técnica? Nós temos que ver uma coisa, nós temos que ver que nós, quando falamos em estigma, há um bocadinho a ideia de que o estigma é uma imagem que as pessoas lá fora têm do tratamento, não é? E, portanto, pensamos que é apenas uma questão de ignorância, de falta de cultura, de desinformação. Mas há um velho aforismo na psiquiatria que diz que não foi a eletroconvulsivoterapia que deu má fama aos psiquiatras, os psiquiatras é que deram má fama à eletroconvulsivoterapia. E porquê? Porque no fundo um estigma é uma imagem que está à partida alterada. É uma ferida, é uma mutilação, é uma cicatriz, não é?
E, portanto, quando as pessoas olham para a eletroconvulsivoterapia, por exemplo, e veem uma imagem deturpada da eletroconvulsivoterapia, é porque alguém lhes apresentou esta imagem. Claro. E eu lembro, por exemplo, quem desenvolveu a eletroconvulsivoterapia nos anos 30 do século passado, uma equipe de italianos liderada por Ugo Cerletti, mais concretamente Lucio Albini, que era quem tinha mais experiência neste campo. Eles próprios tinham medo de utilizar isto porque achavam que iriam matar seres humanos. Quando viram as vantagens disto, que é um facto, é que um ano depois de eles terem começado, em abril de 1938, um ano depois já tinham feito mais de 3.000 tratamentos. Aliás, eles começaram a fazer isto em abril e em agosto os doentes já faziam fila à porta do hospital que queriam ser tratados com esta máquina. É exatamente dentro da própria psiquiatria, os abusos que surgiram depois nos anos 40 e nos anos 50, que vêm dar a imagem de um tratamento que era feito muitas vezes de forma imposta, como achavam que aquilo iria resolver todos os problemas e que na altura não se respeitavam os direitos do utente. O psiquiatra achava que podia chegar à beira de qualquer doente, qualquer que fosse a patologia, e aplicar aquele tratamento que via como milagroso e que muitas vezes o doente não queria fazer e, em alguns casos, até poderia ser prejudicial. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da forma como em final dos anos 40 e início dos anos 50 se associava a eletroconvulsivoterapia ao choque insulínico no tratamento de grávidas. Sendo que, na altura, com as técnicas que se usavam e com o fraco apoio que havia de anestesia, o tratamento era acompanhado por paragem respiratória e por anóxia. De modo que nós pegávamos numa mulher grávida, primeiro colocávamos-la em coma hipoglicémico, portanto baixávamos o nível de açúcar, e depois com a eletroconvulsivoterapia baixávamos o nível de oxigênio. Não era de espantar, muito embora na altura se tivessem espantado, todas as grávidas que eram submetidas a este tratamento perdiam os bebés, que obviamente não conseguiam suportar esse ambiente. E até certo ponto, há uma coisa muito interessante, um movimento antipsiquiátrico que se revolta contra a psiquiatria, contra a eletroconvulsivoterapia e que luta pelos direitos do doente psiquiátrico, é que vem provocar a reforma nos anos 70 da eletroconvulsivoterapia. Portanto, as máquinas que nós usamos hoje ressurgem, embora já fossem dos anos 40, ressurgem nos anos 70 com este movimento. Mas ao mesmo tempo há há um movimento de reação por parte da psiquiatria de combater o tratamento. Digamos, a psiquiatria ficou de tal maneira marcada pela reação das pessoas ao tratamento que a própria psiquiatria começou a rejeitá-lo. E começaram a levantar-se toda uma série de objeções a que o tratamento fosse usado. Estou-me a lembrar, por exemplo, que na Itália, que é a pátria da eletroconvulsivoterapia, o tratamento hoje em dia continua proibido. A sério. E surge então um estigma grande, novamente estigma criado de dentro, uma mutilação que é feita à eletroconvulsivoterapia de dentro e que é mostrada para o exterior, que é, isto só se faz em último caso, é muito perigoso, não mexam nisto, avalia muito bem se vale a pena, o doente tem que aceitar e se arranjarem uma alternativa façam outra coisa qualquer. E criou esta ideia do tratamento de fim de linha, o tratamento que era feito nos anos 30, praticamente era a única coisa que havia na psiquiatria, e era feito logo à partida a todos os doentes no hospital psiquiátrico, passou a ser uma coisa que a ser vista como algo que praticamente não se deveria fazer. E isso quase que matou a eletroconvulsivoterapia na maior parte dos países, não é? E qual é a argumentação para quem, por exemplo, em Itália seja proibido? Eu neste momento ainda não percebo muito bem o que é que aconteceu. Eu já perguntei a colegas italianos, já tenho andado a investigar se há alguma coisa escrita sobre isso, mas ainda não entendi exatamente qual foi o fenómeno que levou a isso. Eu sei que por questões políticas, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Ugo Cerletti foi afastado do cargo, mas foi por questões políticas, era um símbolo do antigo regime fascista, portanto não quiseram manter no cargo. Mas eu não sei exatamente quando é que foi proibido em Itália. Isso é um mistério que ainda ando a tentar esclarecer. Mas há uma coisa que também é muito diferente para toda a imagem construída da eletroconvulsivoterapia, que é a questão da anestesia. Hoje ela é aplicada com os doentes sob anestesia. Sim, mas para uma coisa, as técnicas de anestesia que são utilizadas hoje em dia começaram a ser utilizadas pela primeira vez. Digamos, tudo aquilo que se utiliza hoje em dia na eletroconvulsivoterapia foi desenvolvido basicamente nos primeiros 10, 15 anos da eletroconvulsivoterapia. Portanto, é inventado em 38, em 1945 tudo isto já existiam os relaxantes musculares, já existia a ventilação, já existia isso tudo. E, curiosamente,
Na altura, a atitude das pessoas era: epá, nós só vamos fazer isto exatamente num último caso, só vamos utilizar a anestesia, assim, se houver algum motivo de resto, é para utilizar eletroconvulsivoterapia de qualquer maneira. Claro que hoje em dia isso faz parte do procedimento básico, aliás, o grande passo limitante da eletroconvulsivoterapia hoje em dia é assegurar o apoio da anestesia. Que é um apoio que às vezes é um bocado complicado, porque existem estigmas próprios mesmo na própria anestesia. Há anestesistas que não querem fazer anestesia fora de um bloco operatório, por exemplo. Há procedimentos próprios que o anestesista tem que adaptar ao tratamento por eletroconvulsivoterapia, sobretudo em unidades como nós fazíamos, que acompanham a qualidade do tratamento com registros eletrocefalográficos. Há uma série de procedimentos que vão interferir com o registro e, portanto, nós temos de nos articular com o anestesista. Mas, basicamente, isso é uma coisa que se consegue. Mas há muitos sítios onde os anestesistas não gostam muito de trabalhar nisto. Não gostam. Mas não deixa de ser curioso. Nós temos uma equipa que é liderada por um médico, pelo Dr. Pedro Girão, que é um anestesista que é impecável. Acho que é uma das melhores coisas que nos aconteceu aqui. E ele, obviamente, que não pode assegurar todos os dias, tem uma equipa que o substitui quando ele não pode vir. Há anestesistas que vêm só uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. É muito interessante, às vezes, os doentes que às vezes chegam à unidade de eletroconvulsivoterapia são doentes com quadros muito graves, quadros psiquiátricos muito graves. E tem piada a ver um anestesista anestesiar um doente desses e a regressar passado uma semana e aparece-lhe o mesmo doente e o anestesista a dizer: epá, este doente é novo, não é? Eu ainda não tinha visto aqui. Não conseguem reconhecer passado uma semana. E os próprios anestesistas ficam fascinados com isto, porque eles, melhor que ninguém, apercebem-se ali no campo das alterações positivas que isto provoca no doente. Uma coisa que não lhe tinha perguntado é precisamente para que doentes é que é indicado ou que beneficiam mais de eletroconvulsivoterapia? Eu costumo dizer que, como a eletroconvulsivoterapia está mais ou menos demonstrado que provoca uma recuperação anatómica e fisiológica do cérebro do doente, assim, as patologias que nos importam mais são aquelas que se acompanham precisamente desse tipo de alterações anatómicas e funcionais, e que são as patologias psiquiátricas geralmente mais graves e de natureza endógena. Estamos a falar da psicose esquizofrénica, da depressão endógena, da mania, quadros graves de catatonia. Basicamente são assim as grandes indicações em termos de patologia, mas que constituem aquilo que mais nos preocupa e constituem quase o grosso da patologia psiquiátrica e internamento, da patologia aguda. E são situações ou seja, normalmente as pessoas são acompanhadas quando estão numa fase aguda isto porque fazia-lhe esta pergunta porque estava-me a lembrar de uma conversa que tivemos, por exemplo, com uma psiquiatra em Porto Alegre, que nos falava precisamente acho que a expressão que ela usava e que já ouvi vários psiquiatras a usar, que é eletroconvulsivoterapia ser life-changing, mas ter ali um período, uma janela temporal em que seria mais útil para o doente, ou mais benéfica para o doente. E ela falava no caso de não havendo em Porto Alegre, nem ali próximo, tinha que ir para Lisboa, sujeito às vagas de Lisboa, e podia-se perder aí uma oportunidade. Pronto, queria falar um bocadinho de perceber se existe esta janela de oportunidade que é mais benéfica para o doente. Sim, essa médica de Porto Alegre, não sei quem é, mas falou muito bem, porque nós sabemos na eletroconvulsivoterapia, e se calhar em outros tipos de tratamentos, quanto mais cedo for utilizado o tratamento, mais eficaz é, mais beneficia o doente. O que obviamente não se coaduna, não é compatível com aquela abordagem de deixarmos isto para o fim. Quando deixamos para o fim, é quando o doente já não vai beneficiar, não é? É um bocadinho. Há um eletroterapeuta do século XVIII, se não me engano, Francis Lowndes, que dizia, em relação à eletroterapia, que era outra coisa completamente diferente, que ele lamentava que se deixasse o tratamento para aquela altura em que geralmente era proposto o tratamento quando o doente já não podia suportar o médico e o médico já não podia suportar o doente. Portanto, nessa altura é que se fazia eletroterapia, quando se calhar se devia fazer logo desde o início. E realmente há essa situação, há o facto de poder haver áreas onde não é dado esse apoio. Eu também acreditar que o futuro passaria por criar unidades específicas, e nós nesse aspecto temos formado vários profissionais que neste momento estão a trabalhar noutros hospitais onde estão a tentar, enfim, vencer um bocadinho o último estigma da administração hospitalar para tentar criar as suas unidades. E penso que podia haver unidades de referência espalhadas pelo país e, obviamente, aproveitar alguma especialização dos psiquiatras neste tipo de máquinas e, sobretudo, neste tipo de procedimento, porque aqui o treino para usar uma máquina é muito fácil, não é?
O procedimento em si, a qualidade de serviço que tem que ser dado, isso é que dá trabalho, isso é que demora a preparar. E por um lado também, um problema que nós temos na formação que demos formação a internos antes do Covid, inclusive a internos estrangeiros, para aí uma dúzia de internos estrangeiros que nós já tivemos, e aquilo que se nota mais quando as pessoas vêm fazer formação é o medo. É o medo, é a ansiedade de mexerem numa máquina, dar um estímulo elétrico na cabeça de um doente e não saberem o que é que vai acontecer. Aliás, muitas máquinas têm toda uma série de parâmetros, os chamados indicadores de eficácia, que nos permitem avaliar se o tratamento foi ou não benéfico para aquele doente. E está demonstrado, esse trabalho foi feito, que uma das principais vantagens destes indicadores de eficácia é controlar a ansiedade do médico. Portanto, basicamente é isso, porque muitas das vezes está todo contente ou está anestesiado quando está a fazer o tratamento, fora do tratamento está bem, não está ansioso, poderá estar no início. Também um dos trabalhos que nós temos que ter nas unidades de eletroconvulsivoterapia, que é uma coisa que também às vezes as pessoas, quem manda, digamos assim, não percebe, que é a entrada do doente na unidade de eletroconvulsivoterapia é o momento mais fundamental deste tratamento. Há uma autora, acho que é Joan Prudick, que num trabalho que fez há uns anos atrás, comenta que o doente vai passar de uma doença, de um afundamento profundo na doença, para uma recuperação também bastante marcada da sua saúde. E acho que é uma pena, é triste, que esse momento de recuperação seja travado, porque na altura de chegar à unidade de eletroconvulsivoterapia, a ansiedade do doente e o medo daquele primeiro tratamento não seja devidamente lidado por quem está a trabalhar na unidade, para que o doente possa entrar a fazer o primeiro tratamento, porque a partir daí provavelmente já não vai ter tanta ansiedade para os tratamentos seguintes. Mas há pessoas que recusam, e isso é frequente, doentes que recusam por receio. Poderá ter a ver com uma imagem errada que tem, mas muitas vezes é porque, sendo doentes geralmente psicóticos, que não entendem bem a realidade e que estão muito desconfiados em relação a tudo, têm um bocadinho esta ideia de que receber um choque elétrico na cabeça é para lhes destruir a personalidade, é para lhes destruir a memória, e enfim, é para os tentarem controlar. E é muito difícil explicar-lhes que isto é uma coisa que não faz mal nenhum, que só traz vantagens. Eu costumo dizer às vezes aos meus doentes, a pior coisa que pode acontecer é o senhor ficar na mesma. Entenderem que isto é tudo feito sob anestesia. Eu costumo descrever a eletroconvulsivoterapia vista pelo doente se calhar a história mais curta que existe. A pessoa chega, adormece, acorda, vai-se embora. Portanto, e é eu adormecer e acordar que está depois o nosso trabalho todo. Exato. Consegue-me dar um exemplo de recuperação? Não sei se é possível fazer quase um doente tipo, mas o que é mais comum acontecer a alguém sujeito a eletroconvulsivoterapia? A recuperação, se me conseguisse caracterizar o que é que acontece. Estamos a falar de muitas patologias, de muitos doentes e de muitas situações que nos preocupam. Mas às vezes pode ser uma coisa muito simples entre uma doente de idade que tem que andar com uma sonda nasogástrica e tem que ser alimentada com uma seringa, e depois do tratamento já não precisa da sonda nasogástrica e alimenta-se pela própria mão. Pode ser uma coisa muito simples como isso. Pode ser um doente catatónico que passa o dia como um robô no meio da rua, sem reagir a nada, ao ponto que nós já tivemos doentes que chegavam a fazer queimaduras solares por causa disso, por causa de estarem expostos muito tempo, ou que estavam de tal maneira reativos que se sentavam nos aquecedores e faziam queimaduras na região nadegueira. E por uma situação em que estes doentes que não reagem, que parecem autênticos autómatos, entram pelo seu próprio pé, sentam-se, descalçam-se, dão-nos os bons dias e, portanto, já começam a reagir como seres humanos. E depois há toda a situação de pessoas que vivem num mundo alucinado e que deixam de estar alucinados, que não têm qualquer relação com o mundo porque estão completamente psicóticos, vivem numa realidade alternativa e começam a relacionar-se com o meio ao ponto de muitas vezes conseguirem reatar relacionamentos antigos com a família, dos quais estavam afastados. Há muitas situações que estamos a falar de 15 anos de experiência. Sim. E para cima de 400 doentes tratados e para cima de 10 mil tratamentos, só eu, de modo que as histórias são muitas, não é? Sim. Uma pessoa é sujeita a mais do que uma sessão, não é? São ciclos. O tratamento agudo
Uma das coisas que faz parte do procedimento é que no primeiro tratamento nós temos que fazer o doseamento do limiar convulsivante, ou seja, o valor de uma série de quantidades de valores de eletricidade, parâmetros. Nós temos uma máquina, nós temos um modelo são os modelos de 4 botões, em que os 4 parâmetros do estímulo podem ser regulados pelo médico. E nós regulamos isso para quantidades crescentes de eletricidade, de estímulo elétrico, até conseguimos descobrir a quantidade a partir da qual o doente tem a convulsão. E a partir daí calculamos a dose que lhe vamos dar. Nós tentamos dar uma dose suficiente para potenciar o efeito terapêutico, mas não tão elevada que o doente depois se vai queixar de outros problemas de memória ou de concentração. É uma das coisas que faz parte dos procedimentos de uma utilização correta de eletroconvulsivoterapia, que algumas unidades às vezes, alguns médicos não têm isto em atenção. Nós fazemos isso na primeira sessão e a partir daí, em todas as sessões, nós damos a dose certa para aquele doente. Portanto, aquele doente faz aquilo, sabemos que aquela dose vai ter a melhor resposta possível e o menor risco possível de efeitos colaterais. E depois tratamos numa patologia aguda, nós vamos tratar o doente 3 vezes por semana, durante 2 a 4 semanas. Portanto, eles em 15 dias podem estar a sair da unidade e ser completamente recuperados. Agora, o problema é que isto era uma coisa que não se fazia de antes. Acho que não se fazia muito cá em Portugal. Eu lembro quando fizemos o nosso primeiro encontro de eletroconvulsivoterapia em Lisboa, penso que em 2009, não tenho a certeza, em que fizeram referência ao único artigo que havia de tratamentos de manutenção de eletroconvulsivoterapia em língua portuguesa falaram desse artigo, citaram esse artigo e nós achámos engraçado porque era um artigo que nós tínhamos publicado, aqui, as pessoas daqui da nossa unidade. Uma coisa que se fazia pouco cá em Portugal, embora já se faça mais, lá fora se faça muitas vezes, que são os tratamentos de manutenção, que é passada a fase aguda e que nós sabemos em qualquer tratamento psiquiátrico, quando se para o tratamento há uma probabilidade bastante elevada, estamos a falar de 60% a 70%, de o doente vir a descompensar no primeiro ano. Portanto, e na eletroconvulsivoterapia, se nós imaginamos, se nós estivermos a fazer eletroconvulsivoterapia a uma pessoa que não melhora com nenhum outro tipo de tratamento, parando a eletroconvulsivoterapia, deixando com tal outro tratamento a que ele não responde, o mais provável é descompensar. De modo que nós começamos, como nós sabemos que temos uma dose de tratamento que foi escolhida especificamente para aquele doente, que vai ser a melhor que ele pode fazer, ele pode repetir aquilo vezes sem conta. E obviamente depois também temos a política de ir reavaliando o limiar convulsivante, que também vai mudando, porque os doentes também vão deixando de tomar tanta medicação e muitas vezes as medicações que se usam na psiquiatria interferem com o limiar. De modo que nós, agora perdi-me um bocadinho, estamos a falar das manutenções. Exato, nós utilizamos essa dose e vamos espaçando, vamos fazendo tratamentos semanais, quinzenais, mensais. E geralmente nós temos aquela fase de continuação de manutenção em que vamos passando os tratamentos que são 6 meses e muitas vezes perguntavam, e além dos 6 meses o que é que se faz? E eu dizia que há uns anos atrás, a partir dos 6 meses são águas que nunca foram navegadas, não é? Exato. Quer dizer, não fazemos a mínima ideia, não é? Havia uma utente que estava a fazer tratamentos de manutenção que foi uma das nossas primeiras utentes a ser tratadas em 2006. Portanto, nós estamos a falar de alguém que andou a fazer tratamentos de manutenção durante 13 anos, com algumas compensações pelo meio. E nós chegámos a fazer um estudo que eu pensava que era o primeiro, mas descobri que tinha sido feito um estudo similar uns 6 meses ou um ano antes, embora não tivesse sido feito exatamente como o nosso. Foi o primeiro artigo que nós publicámos numa revista de renome, da própria revista da eletroconvulsivoterapia, que é o Journal of ECT, que foi um estudo em espelho que veio demonstrar que os tratamentos em manutenção reduzem o número de reinternamentos e mesmo a duração desses reinternamentos. E nós vamos neste momento publicar outro que mostra que inclusive se reduzem os custos para o Estado no tratamento destes doentes, pelo menos em relação a outros tipos de tratamentos. E curiosamente, quando nós publicámos esse artigo tem sido citado em vários outros artigos, porque houve outros autores de outros países que imitaram exatamente o mesmo modelo e começaram a fazer o mesmo nas unidades deles. E todos eles vieram confirmar que realmente, se puserem os doentes que precisam de eletroconvulsivoterapia, se os puserem em tratamentos de manutenção, aquela população vai ter muito menos internamentos do que teria se não fizesse eletroconvulsivoterapia, e que obviamente vai ser uma vantagem mesmo em termos de custos para o Estado. Sim. Desculpe, ia fazer uma pergunta um bocadinho que eu interrompi. Que tinha a ver com a questão de se é possível fazer eletroconvulsivoterapia em pessoas internadas compulsivamente. Isso é uma grande luta, porque há aí pessoas muito mal informadas e muito mal esclarecidas que acham que o doente internado compulsivamente pode ser obrigado a fazer todo e qualquer tratamento que passe pela cabeça do psiquiatra, o que é um absurdo. E que passa de uma interpretação errada e isolada da lei de saúde mental. E
E depois, se nós confrontamos essas pessoas com essa interpretação errada, depois ainda inventam umas histórias para justificar aquilo. Eu lembro-me, eu agora assim uma à parte, há um autor que é o David Landes, que tem um livro muito interessante que é o Wealth and Poverty of Nations, a riqueza e a pobreza das nações, onde ele questiona um bocadinho aquelas pessoas que têm assim uma visão um bocadinho romântica da história, a tentarem explicar certas coisas que aconteceram, e depois quando os factos provam que isso não foi assim, não é? Eles tentam inventar toda uma série de justificações para manter o seu ponto de vista em vez de o corrigirem como deveria fazer qualquer cientista. E o Lance diz qualquer coisa do género que ignoremos estas espertezas que são tão desprovidas de lógica como de factos. E no fundo é isso que é, essas imputações de lei de saúde mental são espertezas desprovidas de lógica e de factos, porque as pessoas olham para a lei de saúde mental, olham para um determinado detalhe de lei de saúde mental e a partir daí constroem todo um edifício de filosofia cheio de falácias e de projeções do seu próprio desejo. Mas constrói-se o quê? Se que é possível fazer outro? Não, acham que se pode fazer, acham que, como há um artigo que é que eles interpretam mal da lei, a partir daí acham que é toda uma intenção da lei de lhes permitir fazer o que querem. Quando as leis não se interpretam assim, não é? Nós não podemos pegar no detalhe e interpretar a lei negando todo o círculo hermenêutico, digamos assim, não só a lei de saúde mental, como o que é que motiva a lei de saúde mental, como todos os documentos que formaram e informaram a lei de saúde mental. Quer dizer, quem interpreta isso dessa maneira nem sequer foi ler o projeto de lei, do próprio, virem dizer a intenção do legislador foi de permitir que o doente internado compulsivamente possa ser submetido a eletroconvulsivoterapia, é ignorar o que o legislador escreveu, a intenção que está expressa do legislador no próprio projeto de lei. Exato. Que eles dizem só podem fazer com consentimento informado. A opção deles foi condicionar a prática de eletroconvulsivoterapia à assinatura no consentimento informado. Portanto, e que é o que está, no fundo, nas recomendações do Conselho Europeu, ou seja, nós na lei de saúde mental, nós conseguimos privar de liberdade o doente, aliás teve que se fazer uma revisão da Constituição para isso, em 97, e depois podemos submetê-lo ao tratamento que vem resolver aquela situação aguda que justificou o internamento compulsivo. Portanto, a partir do momento em que a pessoa está fechada num hospital e já foi injetada e já está mais calma e a dormir, acabou-se a perigosidade. Virem dizer, mas agora ele está compulsivo, se quiser posso fazer eletroconvulsivoterapia. Ou pior do que isso, como eu já ouvi dizer assim, eu quero fazer eletroconvulsivoterapia, o doente não está interessado, vou compulsivá-lo e a partir daí ele é obrigado a fazer. Tudo isso constitui graves crimes de negligência, a meu ver. Mas eu tenho produzido alguma atividade em termos de artigos, precisamente a tentar esclarecer os meus colegas sobre como é que se interpretam leis, porque nós somos psiquiatras, não somos juristas, e acho que é perfeitamente absurdo psiquiatras, alguns deles que, enfim, um bocadinho limitados na sua compreensão da psiquiatria, venham pensar que percebem melhor de leis do que juristas que andaram anos a estudar esta matéria. Mas acha que... colocava-lhe aqui a questão que não sei se isto faz sentido, mas sendo as pessoas em estado mais grave que mais beneficiariam da eletroconvulsivoterapia, acha que há doentes compulsivos internados compulsivamente que beneficiariam, que isso é uma coisa que se pode vir a pensar num estado mais à frente, ou se acha que não, na verdade a lei como está protege os doentes e não devia ser alterada? Da forma que o nosso direito funciona e da forma como as nossas leis têm que corresponder às recomendações europeias, é impossível fazer isso. Quer a minha opinião pessoal, nós devíamos de arranjar uma forma de conseguir fazer isso. Porque acreditando eu como acredito na eletroconvulsivoterapia, é como diz, eu acho que nos casos mais graves, mesmo que os doentes não queiram, devia de haver uma forma de conseguir fazer isso. Acho também que se deveria, para proteger os direitos dos doentes, deveria fazer-se isto de uma maneira em que apenas unidades certificadas e acreditadas pudessem tratar estes doentes, não é qualquer aventureiro que pega numa máquina sem saber como é que aquilo funciona. E também a possibilidade de a situação de um doente que está, portanto, que recusa o tratamento, do caso poder ser avaliado por uma comissão externa que iria decidir se realmente se valeria a pena ou não. Isto é uma figura que está prevista nas recomendações da Comissão Europeia, mas que não faz parte da nossa tradição legal. Não faz. Eu, por questões mais de interesse pessoal, como nós tivemos aí alguns internos de psiquiatria da Roménia que vieram aqui treinar eletroconvulsivoterapia e que foram para a Roménia levar a nossa experiência ao ponto de terem adquirido uma máquina igual à nossa e quererem começar a fazer como nós. Aliás, eles chamam a nossa unidade de eletroconvulsivoterapia o modelo português, que é uma imagem bastante engraçada.
Eu já tenho ido à Roménia, eles perguntaram-me um bocadinho para eu os ajudar a entender porque é que nós aqui conseguimos fazer tão facilmente eletroconceloterapia e eles não. E tinha a ver também um bocadinho com esta história do estigma, é que eles têm uma abordagem legal que é completamente diferente, o direito alemão, o direito de origem germânica que eles utilizam na Roménia, sobretudo naquela zona que é a Transilvânia, é completamente diferente do direito de tradição francesa que nós temos desde as invasões napoleónicas. Não é? Nós limitamos a dizer que o doente tem o direito de não ser submetido à eletroconceloterapia sem o seu prévio consentimento escrito. Ponto final. As nossas leis são muito objetivas, são ontológicas, não há qualquer juízo moral sobre elas. É por isso que é muito ridículo, estamos a falar de intenções e é ridículo os psiquiatras querem interpretar as leis como se os juízes que escrevessem as leis sem saberem o que estão a fazer e tivesse que ser o psiquiatra ir lá explicar-lhe, como se estivessem a interpretar um sonho, interpretar o inconsciente, não é? É porque nós na medicina trabalhamos muito com a epistemologia, que é com a análise do significado das coisas. Os juristas trabalham com a ontologia, que é a natureza das coisas. Sim. É? São coisas completamente diferentes. E eles na lei romena têm uma abordagem diferente. O direito germânico é um bocadinho mais epistemológico. A lei deles diz tratamentos que sejam prejudiciais para o doente, que possam ter consequências graves e que os doentes possam não querer e que sejam coisas horríveis e más, como a eletroconvulsivoterapia. Só podem ser feitas se o doente quiser mesmo e deixar. E mesmo assim é preciso pensar se vale a pena. Obviamente que eles lá não conseguem fazer eletroconvulsivoterapia com uma lei destas, não é? Mas a lei deles tem uma coisa boa, que nós cá não temos, e acho que não é possível, que é, eles lá podem, a partir do momento em que o doente é internado, o doente pode definir quem é que querem, como se fosse uma espécie de testamento vital, quem é que querem que tome estas decisões por eles, inclusive a eletroconvulsivoterapia. O que permite, o doente pode dizer, não quero, não aceito, isto é uma coisa horrível, vocês não podem obrigar, mas vão ter com esta pessoa nomeada pelo próprio doente. Portanto, o doente reconheceu, deu confiança a essa pessoa pode dizer, não, realmente este doente precisa de eletroconvulsivoterapia, é para avançar. Exato. Nós não temos tanta liberdade na nossa lei, mas vamos ter que arranjar aí uma solução. Eu acho que o Colégio da Psiquiatria quer se meter um bocadinho nisto, nesta questão da revisão de lei de saúde mental, porque por causa disto que o Dr. Pedro Morgado chama o impedimento de consentir, não é? Que é a nossa lei impede um bocadinho avançar com esta linha D do número do artigo 5º que tem que haver obrigatoriamente consentimento informado. E até porque perguntava, há muitos tratamentos farmacológicos que têm também vários efeitos secundários, muitos deles graves ou que têm efeitos secundários grandes. E pessoas internadas compulsivamente podem ser administradas esse tipo de tratamento. Isto também é um argumento também. Isto é porque nós, hoje em dia, saindo nós da corrente da psiquiatria biológica, nós olhamos para os medicamentos, não é? Vamos ali ao continente e compramos Benurons, não é? Exato. E compramos vitaminas e isso tudo. Nós encaramos os medicamentos como sendo uma coisa perfeitamente corriqueira, não é? E isto da eletroconvulsivoterapia hoje em dia é vista de forma diferente. Nós estamos muito mudados em relação a quando começaram a surgir os primeiros psicofármacos há 70 anos atrás, mais ou menos. Que os psiquiatras diziam assim, eu não vou estar a dar um medicamento ao meu doente, eu não sei de onde é que isto veio, como é que isto, ainda por cima nem sequer, como é que me explicam que isto consiga fazer tratar tão bem o meu doente como um eletrochoque. Meter isto na cabeça de um psiquiatra há 70 anos atrás era complicado. Eletrochoques, sim senhor, funciona. Medicamentos, pouco provável, não faz sentido. E hoje em dia temos uma postura que é um bocadinho ao contrário. E só uma última pergunta que tinha a ver com se acha que falou um bocadinho de algumas práticas podem não ser as melhores por parte de alguns profissionais. Eu perguntava se acha que é necessário mais ou se o enquadramento legal, a regulamentação legal da eletroconvulsivoterapia que existe atualmente é suficiente ou se devia haver algum tipo de alteração. Apesar de tudo, eu acho que a lei, por muito que critiquem a lei de saúde mental em geral e em relação à eletroconvulsivoterapia, quanto mais eu estudo sobre o assunto, eu acho que a lei está muito boa para proteger os doentes em termos de direitos. Mas eu acho que vai ser necessário fazer mais qualquer coisa. Ou pelo menos tem que se começar a regulamentar um bocadinho a forma como as unidades de eletroconvulsivoterapia funcionam. Mas, como eu digo, é complicado fazer isto quando as próprias pessoas que decidem ainda têm paradigmas antigos em relação à eletroconvulsivoterapia, não é?
eu não me imaginava nada que mesmo aqui neste próprio hospital quem toma decisões ainda acha que o funcionamento de uma unidade de eletroconvulsiva terapia basta um médico ir lá fazer uma perninha e dar um choquezinho e vem embora e vai trabalhar noutras coisas, não entende o que é a preparação de um doente, a gestão de um processo, os registros, as avaliações psicológicas que é necessário fazer, as análises da qualidade dos eletroencefalogramas e a vigilância que é necessário colocar, que é uma vigilância que não pode ser posta toda às costas dos enfermeiros, muito menos quando se quer trabalhar com este hospital, quer infelizmente trabalhar com equipas de enfermagem reduzidas. A unidade ECT, com todas as tarefas que eles querem que a unidade faça, não só na eletroconvulsiva terapia, como noutras formas de neuroestimulação e mesmo outras intervenções fora deste campo, e acham que ter 2 enfermeiros lá e um médico em part-time é suficiente. Quando só para fazer 6 tratamentos de eletroconvulsiva terapia 3 dias na semana, neste momento exige os mesmos 2 enfermeiros e um médico que só está lá dedicado àquilo, porque isto vai reduzir imenso a qualidade do tratamento e vai afetar imenso a imagem da eletroconvulsiva terapia e no fundo vai contribuir para o estigma. Foi uma coisa que nós combatemos 15 anos, o estigma, através da formação das novas gerações, porque no fundo o estigma parte de dentro, parte destas velhas gerações que estão desatualizadas, que não sabem que é eletroconvulsiva terapia hoje em dia, que pensam que estas máquinas que são iguais às que havia no tempo do Cerletti, não é? Ou mesmo a máquina que nós tínhamos aqui antes de termos comprado esta era uma coisa completamente primitiva. Mas nesse aspecto nós temos formado uma nova geração, que eu acho que devemos ter esperança nas novas gerações, que possam perceber que isto não é uma coisa, como já ouvi alguém dizer, que não devia ser regulamentada porque isso viria a violar um bocadinho a liberdade técnica do psiquiatra. Quase como se qualquer psiquiatra pudesse fazer eletrochoques, porque isto é uma coisa que se faz em cima do joelho, não é? Quase como se fosse uma expressão artística. Sim, que cada um dá o seu quem toque. pensa isso claramente não deve saber o que é eletroconvulsiva terapia hoje em dia. É quase como dizer, não, neurocirurgia, a gente não precisa de especialidade de neurocirurgia, qualquer médico pega numa faca e abre a cabeça de uma pessoa e opera. Não, é absurdo. Nós temos que evoluir no sentido da diferenciação e da especialização das unidades, de pessoas devidamente preparadas, unidades devidamente providas de pessoal, tanto de médicos como de enfermeiros, para fazer um trabalho de qualidade e, obviamente, com a criação de unidades mesmo espalhadas pelo país, em pontos estratégicos, e, obviamente, tem que haver vontade política, tem que haver vontade das administrações e das direções, que têm recursos suficientes para gastar em coisas que não têm utilidade, muitas vezes, prática nenhuma ou que não tem grande retorno e não sei porque não querem gastar recursos nisto. E se nós tivéssemos essa estrutura nós poderíamos assegurar a eletroconvulsiva terapia a toda a gente no país de uma forma como se calhar outros países que têm estruturas mais avisadas conseguem. Trabalhar na eletroconvulsiva terapia, trabalhar na estimulação magnética transcraniana e ainda outras formas de intervenção que estão a surgir, como a própria perfusão por esquetamina. Nós podíamos neste momento estar a operar uma revolução no campo da neuroestimulação a nível nacional e ajudar centenas de doentes, sobretudo com a estimulação magnética transcraniana, porque enquanto a ECT tem uma população muito definida e é uma coisa que só se pode fazer em determinadas condições, a estimulação magnética transcraniana pode-se fazer uma população mais alargada a muito mais patologias que muitas delas não têm a resposta adequada e podemos fazê-lo com muita mais facilidade. Eu consigo ver um futuro onde a atividade de intervenção a nível secundário ou terciário de um hospital psiquiátrico se faça quase exclusivamente com base na estimulação magnética transcraniana ou qualquer versão desse tipo de tratamento. Como aliás já se faz em alguns países com clínicas que têm várias máquinas a funcionar e têm dezenas, para não dizer centenas de doentes a serem tratados todos os dias. Eu tenho mesmo a ver que isso poderá ser o futuro, poderá ser a revolução.